A paz do Senhor Jesus, pastor André, desejo para vocês um dia abençoado, que a bênção venha dos tronos de Deus conforme a nossa necessidade, amém? Porque cada um tem a sua necessidade, né? Cada um tem a sua vontade, cada um tem a sua precisão, seja ela espiritual, seja ela na área particular, pessoal, da saúde, todos nós temos, né? Eu não canso de falar para vocês de Provérbios 30 e Agur, lá a partir do 8, se eu não me engano, que ele fala, não me dê nem a mais nem a menos daquilo que é meu, Senhor. Porque se o Senhor me der a menos, pode ser que eu vá furtar e lance seu nome em vão. E se o Senhor me der a mais, pode ser que eu esqueça de vós. E é mais ou menos, muitos têm esquecido do Senhor mesmo por causa disso, né? Muitos quando alcançam algum tipo de bênção material, ou mesmo física, na saúde, já esquecem de Jesus, já esquecem do Senhor, já esquecem dos seus compromissos, já esquecem de orar, não é verdade? Mas é assim, faz parte, né? Olha, eu vou falar com vocês aqui no livro de Marcos, no capítulo 1 de Marcos, que está aqui a partir do 14, que fala a vocação dos primeiros apóstolos. Mas eu vou ler antes aqui, no 14 está dizendo: depois que João foi entregue à prisão, João Batista, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus. Eu vou fazer uma pergunta para vocês depois e eu gostaria que vocês respondessem aí, né? Comentários ou vocês mesmos, para vocês mesmos se respondessem. E o 15 diz: e dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. E aí ele fala assim, arrependei-vos e crede no evangelho. Olha só, vou ler de novo o 14 e o 15. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus. João Batista era primo de Jesus. Eles não se conheceram até o batismo do Senhor. Que coisa impressionante. A visita de Maria para Isabel, João Batista estava no útero de Isabel e Jesus no útero de Maria. E foi isso. Depois não tiveram conhecimento só quando se encontraram para o batismo do Senhor. E João foi preso justamente por incomodar Herodias, né? Herodes, a sua mulher, sua cunhada, a família que andava numa prostituição, né? Numa luxúria, e aí foi preso. Mas o Senhor disse então que estava cumprido ali o aviso do que clamava no deserto, que era João Batista, né? E o Senhor aqui, o tempo está cumprido do reino de Deus, está próximo. Arrependei-vos, crede no evangelho. Tá, mudou, não mudou? Jesus, Emmanuel, Deus conosco, ele trouxe essa afirmativa. Ele não tinha arrumado nenhum discípulo aqui ainda. Os discípulos de João que tinham conversado com ele, tinham vindo conversar com ele, né? Um dos discípulos de João também foi discípulo do Senhor Jesus. André, que andava lá, depois aí foi encontrado com Pedro, quando ele veio conversar com Pedro pelo Evangelho, e aí foi chamado Pedro e André para pescar homens, vos fareis pescador de homens. Então isso daqui fica bem claro, que está cumprido, que o Senhor veio pregar as boas novas. E o Senhor veio pregar as boas novas ali, né, para Israel, para o povo judeu, né? Ele veio atrás dos filhos perdidos da casa de Israel, né? Se estavam perdidos, então eles estavam perdidos por quê? Eles estavam em cumprimento de outras coisas e não do reino de Deus, não é verdade? Porque senão não estariam perdidos. Como o Senhor falou daqueles vídeos lá, né? As araras, né? Como o Senhor falou daquele vídeo, eu falei naquele vídeo lá, que a mulher, né, jogou-se aos pés do Senhor. E o Senhor falou, não, eu não vim por causa de ti, né? Lembra até desses vídeos? Que vale a pena você abaixar e ver também aí esses vídeos, que é muito importante, uma mulher muito valorosa. Então aí eu fico assim, abismado. Eu fico abismado com esses pastores, né? Com esses pseudos pastores que não reconhecem. E isso daqui foi justamente o que os apóstolos seguiram.
Vocês lembram comigo aí daquele vídeo do Atos 4:8? Que Pedro, na sua ousadia, e João falaram para os fariseus, para os anciões dos judeus, né, que era só por Jesus Cristo que se vem agora, né? Porque esse é a boa, esse é o evangelho do Senhor, a qual ele veio pregar, a qual ele veio para nos ensinar. Então Jesus já chegou mudando isso, né? E claro, obviamente, aí por isso também que ele foi rejeitado pelos fariseus. Fala, mas que negócio é esse? O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, né? Aí Jesus falando ainda, pregando o evangelho do reino de Deus. E o reino de Deus, irmãos, ele está dentro de nós. Essa é uma passagem de um livro apócrifo, mas que é a pura verdade. Apócrifo é porque ele foi tirado da igreja católica. Os padres, os bispos que ali acharam, não definiram ele como bom, porque aí o Senhor estava falando que o reino está dentro de nós. É verdade, porque se o Espírito Santo faz morada dentro de nós, se o Espírito Santo habita em nós, se nós somos o templo do Espírito Santo, então obviamente o reino de Deus está dentro de nós, porque nós exteriorizamos o reino de Deus para fora, a gente coloca ele para fora, a gente passa ele para as outras pessoas, através da mensagem que Jesus Cristo veio dar para o povo de Israel e para todo mundo, Então, pense bem nisso. Por que pastores insistem em querer estiar a bandeira de Israel, bandeira de judeu, se nós não somos judeus? Nós temos uma ligação lá, aprendemos muita coisa, mas as leis dos judeus não foram impostas para nós. Você lembra do vídeo de Atos 15, a qual o Espírito Santo e os apóstolos foram lá e determinaram o que era para os gentios que eram convertidos a Cristo? Né? Então, Atos 15, vamos lá, vai ler que você sabe. Então isso, eu aqui tenho um carinho muito grande pelo judeu, como tenho carinho pelo palestino, independente que um nega que Cristo existiu e o outro diz que Cristo foi só profeta, não é homem de Deus, não é filho de Deus, nem nada. Mas nós, como cristãos, temos que orar para isso. Mas é isso que é importante para o Senhor. Saiu primeiro, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido. O tempo está cumprido do quê? Cumprido do que era, do que foi, né? Do que agora é o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Creia em qual evangelho, irmão? Ele não estava falando aqui da Torá, não estava falando do Pentateuco, qual? O evangelho que ele veio como missão pregar, o que ele veio ensinar. É esse evangelho da salvação, do arrependimento, do batismo por água, pelo Espírito Santo. Entendeu? É isso, irmãos. E nós temos que compreender, porque a palavra diz isso. Cuidado para não cair em armadilha. Cuidado, irmãos, para não poder se ferir fatalmente, não é verdade? Mortalmente, com essas pessoas que ficam pregando essas besteiras, né? O evangelho do Senhor é esse. Desde o começo ele veio pregar o evangelho do reino de Deus, o arrepender. Então aonde está que essa turma inventa tanta coisa falando que Jesus falou ou não falou, né? Se está escrito. Então, irmãos, por isso que eu falo, confira, tem que ler. Para de ser preguiçoso, para de ser preguiçosa e leia a Bíblia e leia a palavra, acompanha aí. Sempre eu estou dando versículo, às vezes estou escrevendo o capítulo do que acompanhe, para que você não seja enganado, para que você não apostate da fé. Amém? Deus abençoe vocês nesta manhã meio turbulenta aqui, essa praça. Agora há pouco tinha gente brincando com outra, enfim. Aí eu já conversei com uma mulher também, e olha, então por isso que eu falo, quando a gente chega com a presença do Senhor, Jesus, né? E eu estou aqui de boné, óculos escuro, camiseta, tênis e calça jeans, né? E todo mundo fala: pastor, como é que tá? Me abraça, tá não sei o quê, porque não é a roupa de forma nenhuma que faz o homem de Deus. Não é a roupa, não é a roupa, é o que está dentro de nós. É o reino que está dentro, sai pelas nossas bocas, né? Respiramos isso para poder passar pelos outros. Somos perfeitos? Não, longe disso, longe de eu ser perfeito, mas eu estou buscando emagrecer a ovelha gorda para entrar pela porta estreita, porque se não for por Jesus Cristo,
eu não vou chegar a lugar nenhum, você não vai chegar a lugar nenhum, está entendendo? Não chegaremos a lugar nenhum, judeu não vai chegar a lugar nenhum, palestino, árabe, seja ucraniano, seja americano, seja russo, seja o que for, não vai chegar em lugar nenhum se não for por Jesus. Esse é o caminho, é a vida, é a verdade, né? Não tem outra. E aí não vem falar, tá bem? Você aprendeu hoje que o Senhor, já desde o começo do ministério dele, veio falando do reino de Deus, veio falando do evangelho, veio falando do arrependimento. Então quando falarem isso para você, se você estiver na igreja, pode se levantar e falar, você está mentindo aí, você está mentindo para nós, porque a verdade é essa que eu estou falando para vocês. Livro de Marcos, eu li para vocês aqui, né, o capítulo 1, do versículo 14 em diante, e aí vocês vão ver que depois o Senhor foi atrás e foi atrás dos seus discípulos. Amém? Medita nisso, mas é para meditar profundamente, é para você ter dentro de você a expectativa da salvação, para você crer nisso mais do que em qualquer coisa. Não tem nada mais importante que seja temporal, nada que seja material, que vai ser tão importante para uma vida eterna como se arrepender, como vir batizar no Espírito, aceitar, caminhar com o Senhor Jesus, sofrer o processo, porque quem fala para você que não tem perda, não tem prejuízo, indo para Cristo no processo, não, você vai ter para entender o que Jesus passou, o que Deus, Emmanuel, Deus conosco, veio aqui para nos ensinar e passou por você naquela cruz, e passou por mim naquela cruz, morreu por nós naquela cruz, está entendendo? Você está entendendo a profundidade? Era para você estar pregado ali, era para o judeu estar pregado ali, só que o judeu não viu, o judeu aí descartou, está esperando o Messias, está esperando o Messias dele, que não tem nada a ver com a gente, nada a ver, o nosso Messias já veio, é Yeshua HaMashiach, é Jesus Cristo, já veio, você vai negar isso? Poxa vida, não, né? Não. Então vamos continuar amando, orando por esses povos, para que a gente possa entender que sem o Senhor Jesus na nossa vida, nós não somos nada, não determinamos nada para Deus, nós somos servos, como Jesus foi. É esse o ensinamento dele. Esse pastor está com 62 anos, olha quantos anos de ministério, 4 anos, 5 anos já vai para o ministério de rua, com esse povo, com esse pessoal. Vocês já viram aqui acompanhar pessoas que passam bebida, de repente a gente se reúne fazer um culto, o Espírito Santo existe, é verdadeiro, eu testemunho isso todo dia nas pessoas. Já vi gente querendo matar o outro, se derrubou no chão, pedir perdão, abraçando. Então, creia na salvação, não deixe de crer em Jesus de forma nenhuma, nem fique escutando essas bobagens. Está aqui, ó, está aqui teu manual, está aqui, entenda Jesus. O Novo Testamento, o Velho Testamento, claro, é óbvio, é bom, a gente estuda, a gente aprende a historicidade, mas o Velho Testamento é para judeu. Nós somos cristãos, nós não somos judeus, nem tem como nós sermos judeus, porque nós fomos nascidos em Cristo. O judeu está esperando lá o Messias dele, como eu sempre falo. Gente, você está esperando outro Messias que não seja Jesus? Cuidado, isso vai te levar para o inferno, você vai ser chamado de herege, não é? Você vai apostatar da fé, e é isso que esse povo quer, que põe bandeirinha. Sabe por quê? Porque eles têm um ídolo aqui na terra, esquerda, direita, né? Infames, a vez de estar ligado em Jesus Cristo, né? Mas todo mundo tem direito de ter um ou outro, mas não de ser maior do que Jesus, não de colocar à frente, não de ser alguém que a gente vai adorar, que a gente vai fazer qualquer coisa. A gente faz qualquer coisa por Jesus. Amém? Amém? Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, né? Eita, glória a Deus, aleluia. Dá um sangue, ferve, porque é fato, não existe outro nome. E se você está ouvindo isso daí, e se você quiser se arrepender agora, se ajoelha perante Jesus e fala: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu estou me arrependendo, eu estou sentindo que verdadeiramente eu estou arrependendo dos meus pecados, eu quero outra vida, eu quero transformar, eu quero batizar, eu quero te conhecer melhor, eu quero ser íntimo de ti. Você que está reconciliando, reconcilia-se com o Senhor Jesus, porque nós não precisamos ser tapados, não, nós precisamos só saber que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. É isso. Você sabendo isso, não tem o diabo que vai te carregar para o mal, porque se vier ele, vai vir um escape junto. 1 Coríntios 10:13, vai vir tentação sobre você, vai.
Vai vir perturbação? Vai, mas também vai vir o Senhor mostrando o escape para ti. Eita, glória a Deus, aleluia, Deus eterno, amado Senhor. É assim, uma coisa que ia ser hoje só um papo meio pequeno, aí o Senhor deu, porque é o Espírito Santo que guia ainda esse servo aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém? Grande abraço. Não esqueça de orar por mim. Nas madrugadas eu oro todos os dias, porque eu conheço, pelas pessoas das redes sociais, porque eu não conheço, porque é assim que nós fazemos, um pelos outros. Eu preciso me fortalecer também, em muitos sentidos, em muitos sentidos. O que falta na minha vida material, sobeja na minha vida espiritual. Graças a Deus, por Jesus, por Yeshua HaMashiach, Kadosh, 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 Santo, 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 aleluia. Eu quero estar lá, na cara dele, nas barbas dele, dando um abraço para entender todo esse mistério do mundo, do universo, de tudo, né? Louvando e adorando naquela santa ceia que ele falou lá em Mateus 26, que nós vamos ter uma santa ceia com ele. Mateus 26, se eu não me engano, estou falando, precisa conferir lá, estou falando direito, estou falando, não é, mas diz que nós vamos ter uma santa ceia lá com ele. Amém? Essa vai ser a santa ceia. Essa vai ser a original, não lembranças como nós fazemos. Foi aquela do apóstolos e foi conosco e vai ser conosco, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Beleza, grande abraço.